sala de aula, só para a gente abordar o sistema digestivo, né? Deixa eu passar aqui e colocar no slide. A parte supradiafragmática, né? Acima do diafragma, e a parte infradiafragmática, que no caso é abaixo. É bem tranquilo, tá? Esse sistema é um sistema mais fácil de trabalhar, tá? E aí, eu vou dar uma pincelada na parte infradiafragmática, pincelada mesmo, porque eu preciso que vocês entendam mais ali, pâncreas, fígado, tá? Vesícula biliar, um pouquinho de estômago, mas a parte infradiafragmática, a gente tem intestino delgado. Quem que vem primeiro, que vocês acham? Intestino delgado ou intestino grosso? Não, nada. Vou fazer uma pergunta de boa para vocês. Quem que vem primeiro, delgado ou grosso? Delgado. Né? Isso é o reto e o ânus. Hã? Depois é isso, o reto e o ânus, né? É claro que dentro do intestino delgado tem, por exemplo, o jejum, né? Tem duodeno, o jejum, aí vem o intestino delgado, um monte de... O intestino delgado serve para uma coisinha, X que a gente vai falar. Aí depois o intestino grosso, daí vem a formação do bolo fecal, né? O cólon, que sobe ascendente, transversal, descendente, aí tem o colo que formaliza as fezes, quase, formaliza o cocôzinho, né? As fezes no caso, e vem o reto, né? Então, a gente poderia falar sobre várias doenças que acontecem no intestino delgado, intestino grosso, mas a gente só quer fazer uma abordagem. Antes de terminar, eu vou fazer bem rápido, tá? Antes de terminar a aula, 10 minutinhos, eu queria trocar uma ideia com vocês. Mas é um papo pessoal, tá? Da minha vida e um pouquinho da vida de cada um, tá bom? Se alguém quiser ficar tranquilo, se alguém quiser ficar embora, mais tranquilo ainda, eu nem vou me incomodar, tá? Então vamos lá. Tira esse som aqui, né? Porque... É a aguinha, moço, só de dormir. É estudo, pô, isso aqui. Com esse som? Hã? Com esse som? Aham. Nossa, Tá parecendo só os quatro nudes lá, ó. De quem? Olha os seus nudes lá atrás, ó. Não, isso aqui é tudo só coisa saudável. Não, moço, eu poderia te mostrar um por um, vocês vão viajar. E eu vou mostrar um desses aqui que tá aqui. Tá? Então vamos lá. A gente lembra. Oh, meu Deus do céu. Ele não cresce. Então a gente sabe lá o que faz parte, né? Supra e infra. É como se fosse um tubo desde a boca que vai até o ânus. A gente tem 3 órgãos anexos, tá bom? E por isso que eu colei nesses 3 órgãos aí, tá? Quais são os órgãos? Pâncreas, fígado e o outro? A bile? A bile é um líquido produzido pelo fígado Ela recebe. que aí é guardado na vesícula biliar, tá bom? Eu já coloquei o fígado aqui. Mas é assim, o Lê perguntando e nós vamos chamando, tendo atenção. E aí, se você já sabe que produz pelo fígado, e esse é o intuito dessa aula curta, desse tipo de curiosidade, porque eu não consigo transpassar tudo para vocês. Por exemplo, olha só, o Uri só perguntou, eu vou usar essa Uri para a gente poder aprender junto, tá bom? Eu perguntei, 3 órgãos anexos, tá? Porque eu falei que tudo é um tubo só, boca e ânus, tá bom? Sem querer caiu aqui no meio. As bolinhas. Mas vamos lá, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Então, a gente poderia aprender para que serve a bile. Se ela é produzida pelo fígado, algum ducto tem que levar ele até a vesícula biliar. Se ele está na vesícula biliar, outro ducto tem que levar ele até a entrada do duodeno. Então, assim, são pequenas informações que
que eu queria abordar com vocês, tá bom? Vou falar muito rapidamente para ver depois que a gente dá um papo. Eu vou fazer um lance com vocês, assim. Eu estava pensando hoje. Eu pedi para vocês pesquisarem coledocolitíase, colecistite, Colelitíase, coledocolitíase, colecistite, tá? De vez de eu ficar pedindo trabalho, de fazer aquilo, isso, sabe? Dá para fazer o quê? Nós temos 2 matérias só, né? Mas dentro dessas matérias, a gente tem vários temas para você trabalhar. Hoje, por exemplo, eu vou fazer um lance. Eu vou dar 25. Vocês podem criticar, mas se vocês imaginarem que eu tenho nenhum sistema e vou dar 0,25, se eu jogar esse tipo de trabalho para 4 sistemas, porque nós temos 12, né, de 12 a 14, dependendo da enciclopédia, do livro, a gente tem de 12 a 14 livros ou sistemas, e se eu jogar para 4 sistemas 0,25, a pessoa pega um ponto no meio da nota, tá bom? Em vez de ficar enrolando esse negócio de um ponto aqui. Então, eu vou dividir assim. Primeiro, Michele me incomodou lá do lance, e aí, não, com respeito, você sabe disso, ela vai falar sobre o que ela escolher, tá? E aí, falou, a gente, não é para, isso tem que estudar, tá? Eu vou olhar algumas coisinhas aqui, a gente pode fazer perguntas, se não souber responder, a gente vai responder junto. Aqui não é para pressionar ninguém, tá? Aqui é para a gente poder aprender, se comunicar, a estudar, e eu dar um gancho em vocês para ter isso. Porque se eu não faço isso, teve gente que, se dane, tem criança que se dane, isso aí, eu não vou estudar isso daqui não. Hã? E aí, não vou estudar, e dentro do hospital vai cair no 12, sistema digestivo. Tá? Pode ter certeza. Todas as doenças que se envolver do sistema digestivo, é claro que vai ter problema na tireoide, mas quando a gente fala da digestão em si, é pâncreas, fígado e vesícula. Hoje a gente está com problema no fígado, né? Depois a gente vai ver se a gente resolve esse problema aí, tá bom? Antes disso, terminar a aula, eu quero conversar com todo mundo, bater um papo, tá bom? Um papo informal, fora da sala de aula. O que eu falar aqui vai morrer aqui, tá? Então vamos lá. Tá. Antes de a gente começar, o que você quer falar, Michele? Eu quero falar nada. Não? Tá bom. Alguém quer falar sobre algum tema do colégio político? Quer falar? Qual que você quer falar disso aí? Eu posso dar uma, no geral, De um só. De um? A Não colelitíase. precisa ser agora não. Fala aí. Pode ser na próxima aula. Não agora. Peraí. Colelitíase, eu tô colocando só para as pessoas, pô. Tá? Eu quero uma pessoa que vem todo dia na aula aqui. Todo dia. Fala pra ver se eu entendi. Então vem, velho, você. Tá? Muda para colecistite. Mas eu também quero Colecistite. Colecistite. É porque eu estava estudando criança gritando. E aqui ganha 25 décimos, tá bom? 25 décimos. E eu vou fazer isso. Outra aula. Como é que é o nome dessa garota aí que tá colando agora aí? Ana. Ela tá lá em outro mundo. Lá em Nárnia. Ana. Ela tá na Paula. Você quer falar, Wesley? Pode trazer o caderno, irmão. Não dá nada não. Pode trazer cola aqui. Ninguém tá sabendo de nada aqui. Que é pra gente aprender. No hospital você vai poder ir lá no... Não. No hospital não dá pra você correr pro Google. Ana, o que você quer falar? Não, Rápido aí, professor. nós. Lá que existe mesmo? Pode. Colecistite. Calma aí, agora não. Tá? Pode falar. Vamos lá, Michele, Ana. E você quer falar, Wesley? Agora não, eu só tô colocando. Tá, colelitíase? Ana, fala, coledocistite, coledocolitíase. Hã? É o coledocolitíase. Ô Lili,
Na próxima eu vou pedir e eu te coloco, tá? Tá bom? Só pra gente poder desvendar esse daí, então. Chega aqui então, Michele. Professor, tem que ser pela ordem para entender o... A ordem dos produtos está altera fator. Matemática pura aqui, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida, mas eu acho que dá para entender um pouco, né? Pera aí, só um pouquinho. Instaurar a janela. Tá. Você vai falar sobre o quê? Colicistite. Colecistite. Tá? Gente, vamos prestar atenção um pouquinho na colega. Ela fez um estudozinho, eu acho que é o básico do respeito do ser humano, para a gente poder observar outra pessoa. Porque amanhã pode ser alguém de vocês, tá? Isso não é só para aula não, é para a vida também. Beleza? Michele, não precisa... O que você quer passar para a gente sobre a colecistite? Tá? Pode falar? Primeiro assim, começa para nós assim, colecistite, né? A gente sabe que o it deve ser uma inflamação. Essa inflamação é na onde? É na vesícula biliar. Beleza. E ela a vesícula biliar, ela é um pequeno saco ligado ao fígado, né? Então, Sabe mais ou menos quantos centímetros ele tem, mais ou menos? Não, 7 a 10 centímetros. pula isso daí. Não, é para nós aqui, não. Continua, está certinho, tá? Então, assim, a colecistite, ela ocorre quando a bile, né, ela está acumulada no interior da vesícula biliar. Ó, beleza. A bile, produzida pelo fígado, vai para a vesícula biliar. Aí o que acontece? Quando a gente tem a colitíase, né, a gente tem as pedras nos rins, né, que formam lá os cálculos. E tem os cálculos pretos, enfim. Isso daí já não é comigo, né? Só para entender. Não, sim, legal. Então, eu não vou explicar, porque senão eu vou... Então, o que acontece? Esses cálculos, ele vai tampar o ducto, e aí, que é o ducto... Deixa eu achar aqui. Ducto biliar. O ducto biliar. Então, o que acontece? Ela é infectada por ajudar, mais bactérias. embora, tá? Então, ela é infectada por bactérias. Então, por isso que ela é uma inflamação da vesícula biliar. E aí, dentro da... Então, ela também é conhecida como pedra na vesícula, né? Perfeito. Porque também Todo tem mundo sabe, pedra na vesícula, é colecistite. Então, o que causa? Então, é a formação dos cálculos biliares que bloqueia o ducto cítico e impede que a bile saia da vesícula biliar e alcance o duodeno. Então, é onde ocorre o processo de emulsificação da gordura. E esses acúmulos da bile dentro da vesícula biliar, ela favorece o aparecimento de inchaço e aumenta o risco de infecção, porque se tiver inchado a minha vesícula, presta atenção, vocês têm que imaginar, tá? Imagina um apêndice, se a minha vesícula está inchada e estoura a perfura, né, sutura, seja o nome que vocês forem dar ali, pode ser uma sepse, tá? Um choque séptico ali, entendeu? É simples o que a Michele falou, só que é básico para todo mundo saber dentro de qualquer área, tá bom? A gente tem, então, a gente tá certo. Pode sentar, Michele? Ah, obrigado, tá bom? Colecistite, né? Então eu tenho lá um saco chamado vesícula biliar. O saco, a função dele é armazenar a bile, que é produzida pelo fígado, e eu nem estou falando pelos ductos que vem e tal, o Michele quase abordou, tá? E é legal isso, por quê? Porque quando eu chamo o aluno para estudar, eu tenho certeza, assim, claro que pode ter que usar o caderno para lembrar, mas daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ela vai lembrar de alguma coisa e ela vai ser um profissional com passo na frente. É assim que funciona, tá bom? Ô Ana, qual é do colitíase? Se você quiser falar daí de onde você está sentado, é melhor para você não ficar com vergonha, tá? Eu escrevi aqui que a presença de cálculos nos ductos biliares pode ocorrer formação de cálculos na vesícula biliar ou nos próprios ductos, que causam a cólica biliar, obstrução biliar ou pancreatite biliar, infecção ou inflamação. Você pode ver ele por uma ultrassonografia e eles têm umas ramificaçõezinhas. Quando você vê os cálculos
cálculozinhos na vesícula, eles viram como se fosse um reflexo ou um reflexo preto mesmo, que é preto na região, ou o pessoal chama de medusa. Aí eles tampam toda a sua visão. Se você tiver algum tumor ou alguma coisa, você não consegue ver por causa desses cálculozinhos. E se eles não forem tratados de forma correta, pode evoluir para outros casos piores. Mais ou menos isso. Só abrir o slide aqui. Não, para ficar mais... Ele pode causar pancreatite. Deixa eu ver se eu entendi. A gente tem Você tava colédoco, né? Colédoco, litíase. Então, eu tenho alguns colédocos aqui, né? É um colédoco também, só que a gente chama de ducto pancreático. O ducto e colédoco, ele é tipo um sinônimo da palavra. No nosso aspecto geral, alguns livros vão usar especificamente o ducto, né? Então, o Michele falou que a gente tem a vesícula, biliar, né? O ducto colédoco, por exemplo, já viu que é um nome, os dois é um nome só, né? E aí a Ana falou um pouco da colédocolitíase. O que é? A gente tem o colédoco, e aí ele dá esse menuzinho, não é, Ana? É Ele dá isso? muito pimenta, aí fica sobrecarregado e gera aqueles negocinhos de medusa, como se fosse uma medusa para você ver na operação. Foi assim que a gente Justamente, tá massa, é isso aí, tá? É uma aprendizagem. Poderia outra pessoa também pesquisar sobre isso. E essas doenças, elas têm uma ligação entre a outra. Quando a Michele falou, Michele não é errado, ela falou assim, mas não é legal falar isso aqui primeiro, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas na hora da doença em si, por exemplo, se eu não tenho, se eu tenho uma colédocolitíase e a minha vesícula, a Michele falou das pedras na vesícula, tá bom? Vai que essas pedrinhas, elas começam a sair e vão pro colédoco. E aí quando eu como uma comida gordurosa, eu não tenho suco pancreático para, tá? E aí tem um tipo de fezes que é cheio de gordura. É um tipo de sintoma, tá? Faz os sintomas, professor. Hã? Faz os sintomas. Te dá icterícia, né? Edema, inchaço, uma dor insuportável. Poliúria, o que é poliúria? Poliúria, muita urina. Não, Poliúria. poliúria que é a urina escura, é a urina escura Urina porque escura? aumenta a bilirrubina direta, que ela é hidrossolúvel. Então o que acontece? A urina fica escura e as fezes ficam brancas. Polidicia, tá? Tá bom, é isso aí mesmo. Obrigado, Michele. A urina fica escura, tipo uma Coca-Cola, tá? Mas xixi, se você fez xixi, fez tipo uma Coca-Cola, tá com dor aqui, ictérico, o olho bem amarelinho, ictérico também a pele, branca, mais clarinha, é alguns sintomas, tá bom? Aí eles pedem até para fazer o exame de bilirrubina direta. Justamente. E tem esse CPRE. Alguém chegou a ler sobre o CPRE também? Colangio-ressonância retrógrada, colangio-ressonância, sei lá, mulher. Só que ele é um pouco invasivo, assim, né? Ele pode Ele é matar. invasivo. E se E fizer, mata. ainda depois tem que Bom, fazer. tá bom? Então vamos lá. Colelitíase. Wesley, pode falar do fundo aí. Cadê o Wesley? Tá, esse fundo ali. Diga aí, irmão. É a presença de mais cálculos internos dentro da vesícula biliar. Cálculos calculosos da vesícula biliar tendem a ser assintomáticas. Os sintomas mais comuns é a cólica biliar, mas os cálculos não causam dispersão ou intolerância a alimentos gordurosos. Complicações mais sérias incluem colecistita, obstrução do trato biliar. Você está falando da colelitíase? Isso. Tá, continua. E a Michele falou sobre o quê? Eu falei da... Colelitíase. Não, ele está falando da colelitíase. Do Eu falei último, da professor. colicistite, que tem a aguda e a crônica, são exatamente. Ela falou sobre a bile que derrama o líquido para ajudar a destruir as Meu, infecção gorduras. da e vesícula ela biliar. Entendi, beleza. E aí? As pedras, Isso mesmo, eu quero essa daí. Tava lá Essa longe, as provocação. E pedras. aí, Wesley? Então, algumas vezes acompanhado de infecções, Aham. colangite, convectita. Tô olhando aqui também para ter uma Os cola. diagnósticos costumam basear-se na ultrassonância. Ultrassonografia. Isso. E a coletiva. Esse CPRE aí, que eu... Ou complicações.
eu ler aqui, o que é o CPL? A colistomia torna-se necessária. Obrigado, Tubo viu? dentro da sua garganta. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, tá? O que ela é? É tipo uma endoscopia, vai um caninho, e dentro desse caninho tem um outro fiozinho guia, tá? Que ele tem só um nozinho. E aí ele vem até aqui, ou ele vem dentro do colédoco. Se tiver uma Ele não é derramado pelo colecistite, aqui, faz uma professor, é? cirurgia, tá bom? Ah. Retira logo a colecistite. Não tem como, vai lá, abre o órgão, o saquinho, tira as pedrinhas e Depois recostura fecha de ela. novo, né? Não dá. Só isso já contaminou o paciente ali. E Só muito, que hein? aí o que acontece? Depois que tira a vesícula, muda totalmente a alimentação da pessoa. Ela tem que corrigir a alimentação, né? Sai um pouquinho da reeducação. gordura, diminuir um pouquinho dos refrigerantes e tudo mais, tá? Eu vou ver se eu jogo uma imagem aqui, ó. Abre aqui também, como é que é o nome dela? Digestão fica bem mais. Mas é isso, tá? Era um aspecto geral, tá bom? Parabéns para essas 3 pessoas aí. Depois, conforme eu vou pedir outras falas, né? Então vamos lá. O que eu preciso do apagador? Obrigado, gente. Então, quando vocês forem Ô professor, por que a pancreatite é uma das causas mais que acontece óbito hoje em dia? cara, o pâncreas, ele é um órgão vital, né? Ele produz insulina. Se você não tem o pâncreas, você vai ficar insulina Ele faz dependente. seu fígado dar uma... Não, o pâncreas e o fígado é diferente, mas você Não quer é saber a ligado entre o relação? outro. É, a relação entre ele e o fígado. Cara, o pâncreas ele só libera insulina. Esse é o papel dele, tá? É, Por que ele é tão fatal assim, então? insulina. Ele quer fazer insulina para quebrar os carboidratos, tá? Ele produz insulina. A não ser que eu esteja enganado, ele produz um outro. Regulação do corpo. Também, não. A produção quando dele os médicos de falam que tem líquido. pancreatite, eles quase já desenganam o paciente. Geralmente dá quando É. desce uma pedra da vesícula, desce direto, dá o pancreatite. Ele também tem colédocos, né? Eu entendi, então. Ele tem os ductos, né? Para poder liberar essa Tipo entope, então, é tipo uma entope. mangueira E aí dá fechou um e acabou. pancreatite. Só que o pancreatite ele não dá com os cálculos grandes, é só os cálculos pequenos que são os perigosos. Tem pessoas que nem têm. Nem sabe, né? Tem pessoas Ah, que tá nem falando têm aí, quase período cálculos no. Isso, no se entupe. pequenininho, tem vezes que já dá. Ele dentro do paninho, ele usa um Ele fica de boa, né? Porque Não, os grandes eles vai lá, não se movimentam. lá. Os pequenos que fazem o processo de se movimentar. Esse movimento, ele pode sair, pode causar uma lesão, pode Tem esse, tem o atual que se usa. Aí já incha rapidão, você aperta assim, o paciente já fica parecendo uma Os grandes, ele não passa pelo duto cístico. Ó, presta atenção. O Uli fez uma pergunta. Ah, e causa, O sabe por que ele colega causa falou que o pai dele teve Porque ele um problema obstrói relacionado a isso. o cólera, É comum esse movimento. machuca a papila, É. e quando ele machuca essa papila que ele causa Mas o tudo. médico falou que foi uma vez que ficava regulada a pressão dele e tudo, devido a ele não ter conseguido assim, ouvir o pâncreas dele, não conseguir absorver a gordura, não poder estar ali regulando o organismo dele. Então, isso a pressão dele melhorou, a diabetes melhorou tudo. O pâncreas, a tireoide, A né? tireoide. A gente tem a tireoide, ela é importantíssima. Se vocês puderem matar a tireoide, come ela, tá? Mas é isso. Eu quis passar da supradiafragmática esses 3 principais órgãos, que são órgãos que vocês podem ir atrás, procurar alguma coisinha a mais, dos Ramificado ductos, tá? um perto do Isso outro daqui ali, é né? uma imagem extremamente simples, tá bom? Importante, né? Porque ele tem um ligando no outro. Tá? Depois a gente tem o fígado, né? O que o fígado faz? Então, ele sintetiza
vitaminas, né? Ele também armazena energia para liberar para o músculo o processo de ATP, tá bom? Ele tem várias funções e várias funções, mas o que a gente quer é que ele sintetize vitaminas e minerais, tá? Ele digere gordura, ele lá em si, não, pô, porque ele produz a bile, tá? Aí a bile desce lá no duodeno para digerir essa gordura, tá beleza? Ele metaboliza medicamentos, esses aqui são os principais que eu estou falando, tá bom? Ele também armazena um pouquinho de glicose, tá? O que é glicose? É energia para liberar daí o processo de ATP, às vezes, tá bom? Aqui tem outra imagem legal, ó, que dá para a gente poder ver um pouquinho do que o pessoal falou, tá bom? Então a gente tem o ductozinho, ó. Aqui, só esses dois ductos aqui tem dois nomes diferentes, tá bom? E aí ele vem pro ducto e fica aqui na vesícula. Então quando a gente come, dependendo do carboidrato, proteína, né? Proteína geralmente tem muita gordura. O ducto, a vesícula então libera a bile, né? Juntamente com o pâncreas, que ele tem o ductozinho do pâncreas, e libera lá no orifício, tem um nomezinho que eu não me lembro. E aí ele faz essa digestão. Depois, isso tudo no duodeno. O duodeno, ele também tem o principal. Então assim, se a gente quisesse aprender só sobre o sistema digestivo, só sobre esses 3 órgãos anexos, e colocava o duodeno. Tá? Pior, né? Você já derrubou a plancha rapidão. Ó, aqui outra. Como é que é o seu nome, meu colega? O seu? Lidiane, você sabe se o pâncreas ele faz liberação de outra substância? Não? Eu vou procurar saber, tá? Se tiver, eu estou falando assim porque eu tenho certeza. Né? Mas do jeito que você me perguntou, você fez e fala, caralho, será, velho? Porque se é só a glicose. É insulina. Insulina, mas quer dizer, E as enzimas? porque a insulina não é da. O açúcar, não é? A glicose é o açúcar. Tá? Insulina é outra. Vamos supor, presta atenção aqui, ó. Você Rapidão. bebe muita Ó, cachaça. Não, presta atenção aqui rapidão. verdade. Vamos entrar um pouco na diabetes aqui para a gente entender o processo que acontece dentro da digestão. Aqui está o meu vaso sanguíneo, tá? Beleza? Eu vou fazer um desenho de um açúcar, grandão. Isso daqui, o nome que a gente dá é carboidrato, tá? É glicose, é carboidrato, é glicose, tá bom? Então eu comi glicose. Tá vindo pelo canal, aí chegou lá no duodeno, tá bom? O duodeno, tudo isso, para resumir, tudo isso tem interferência do sistema nervoso. O pâncreas, ele identifica e fala assim, putz, olha o tamanho desses quadrados de açúcar, de carboidrato ou de glicose. A gente precisa, para chegar no duodeno, para chegar no intestino delgado, onde é a absorção dos nutrientes, vocês precisam entender só o básico, pelo menos. O que o intestino delgado faz? Absorve nutriente. E aí o bolo fecal vai formando, porque vai indo o que não sobra. Mas para chegar no duodeno, para ele absorver essa glicose, a insulina tem que vir aqui e falar assim, hoje eu vou te decapitar. A insulina faz isso aqui, ó, quebra tudo em pedacinho pequeno. Vai lá ir rapidamente. Para poder digerir, senão o meu intestino delgado Vai não ficar pega cheio, nada. Vai passar reto. Digamos, eu vou dar um exemplo tosco para vocês entenderem. Ervilha ou milho verde. Vocês comem, você olha lá no negócio, ele tá lá. Entendeu? Dá conta de É só um exemplo bem tosco para vocês entenderem que eu preciso que o meu quebrar intestino aquela matéria. não jogue fora. O meu intestino ele absorva, que ele absorva essa minha glicose. Glicose e carboidrato, tá? Carboidrato, quando a gente coloca em nome, a gente coloca num processo mais alimentar, né? Você não vai falar assim, come glicose. Vai falar, come carboidrato, né? Geralmente está em massas. Tá um pão, tá um arroz. Tá no pão, tá no arroz. Cerveja é carboidrato líquido, tá? Sei que eu não tomo mais, mas tá bom? Então vamos lá, beleza? Ó, num aspecto geral é isso, tá bom? O sistema digestivo, no caso, é isso. Presta atenção então. Vamos fazer um resumão aqui, ó. É um tubo. Vem pela boca. Desce, termina no ânus. Tá? Só que a gente tem então o fígado, vesícula biliar
e pâncreas, É o 3 soldado, órgãos né, professor? anexos, para a gente não embolar. Fica gravado isso na cabeça. E aí a gente sabe que na boca. Ó, eu já liberei esses slides para vocês na aula passada, só estou usando porque a gente está fazendo a teoria. A gente, no próximo aula, a gente vai fazer laboratório, tá? A gente vai seguir então esse flow caudal, a gente pode abordar um pouquinho outro, mas o sistema digestivo é o mais. O que vai ser legal de trabalhar no sistema digestivo vai ser na avaliação clínica. Daí é massa, tá? E daí tem ausculta, tem palpação, tem as técnicas propedêuticas que você faz no intestino, no sistema digestivo inteiro, tá? Sistema digestivo inteiro, porque geralmente ele está no nosso abdômen, né? Na parte infradiafragmática, tá bom? Então vamos lá, boca, já vem o alimento, né? O alimento ali, as glândulas salivares, elas já começam a quebrar um pouquinho esses alimentos para diminuir, né? Depois a gente tem um tubo fibromuscular que liga a boca do estômago, né? Tem eu nem falei daqui da laringo, da faringe. Então, resumido é boca, vem para o esôfago. Professor, esse é o estilo sanfona para descer os alimentos, né? É o estilo sanfona, né? Para descer. Justamente, né? Ele tem microvelocidades, Isso, como beleza. se fosse a mesma microvelocidade que tem no intestino, no intestino grosso. Ficaria tá? parada, né? No intestino delgado, na verdade, tá? Vai até Tem lá embaixo, microvelocidades, é onde que a gente dá diverticulite, diverticulose, geralmente, tá bom? Então, eu quero que vocês, do mesmo jeito que as meninas e o Wesley procurou, vocês também vão se ligar nesse movimento, não especificamente nas doenças, mas nos aparelhos que tem dentro do, né? Pô, Qual que é a função da vesícula se biliar? você O que me ela faz? O perguntou, que ela putz, quebra? O que ela ajuda? se produz, pesquisa, eu vou pesquisar para mim Ela saber. pesquisou com glucagon. Glucagon. O glucagon, ele participa dentro da insulina. Tá? Ele libera pelo pâncreas. Inclusive, a Justo, é isso que ela Rafaela perguntou, pediu pô. para a É. gente falar sobre a insulina e o... E aí, ilhotas de Tem quê? aqui. Galermã, Golermã, de alguma coisa, que eu acho que talvez se produza glucagon, se eu não me engano. Porque bom, no tio Google, né, fala sobre Não, no tio glicose. Tio Google é danado, né? Pessoal, tamo junto? Que horas que termina a aula? Agora acabou já. Ah, então beleza, vocês estão liberados aí. Eu queria bater um papo Agora com nós vocês vamos começar. informal aqui, tá? Falta 10 minutos. Não, falta 10 minutos, né? Beleza. Falta 9, pô. Vou trocar uma ideia aqui